ela é simples, porém poderosa. Servir a Deus, irmão, não tem pataquada. Servir a Deus é para todos que de fato querem. Louvado seja Deus. Aqui está um homem que, não vamos dizer que ele serviu, mas ele foi chamado para servir. Um homem que foi comissionado para servir o Senhor. Louvado seja Deus. Eu vou tentar aqui usar palavras simples, para que grandes e pequenos consigam entender. Paulo falou: expõe sabedoria entre os experimentados. Louvado seja Deus. Um homem que foi chamado, um homem que foi separado, um homem que foi escolhido. Vamos já entrar na história desse homem. Mas antes vamos falar um pouco da história de Israel. Nós sabemos que Deus, ele é Deus de aliança. Em toda a história da humanidade, Deus sempre fez aliança com os homens. A primeira aliança que Deus fez com os homens começou em Adão. Louvado seja Deus. Com o passar do tempo, o homem ele foi quebrando esta aliança. Mas a Bíblia diz que Deus ele não se deixou sem testemunho de si mesmo. Louvado seja Deus. Havia um propósito em Deus, em que toda a terra conhecesse a sua justiça. Porque quando eu conheço quem Deus é, eu temo. Louvado seja Deus. Quando eu conheço quem Deus é, eu adoro. Louvado seja Deus. Quando eu conheço quem Deus é, eu sirvo na beleza da sua santidade. Louvado seja Deus. E Deus ele tem meios de se apresentar ao homem. Adão quebrou a aliança, poderia ficar quebrada, poderia ter acabado com o propósito de Deus, mas Deus disse: eu não me prendo ao homem, eu sou Deus e fora de mim não há outro. Louvado seja Deus. E depois de Adão, Deus chamou muitos homens, a exemplo de Noé, e fez uma aliança com Noé. Chamou a Abraão e fez uma aliança com Abraão. Mas só que em Abraão foi aonde o povo de Israel começou. Louvado seja Deus. E não podendo deixar de falar que apesar de que o povo de Israel começou em Abraão, louvado seja Deus, mas Abraão foi o filho primogênito do seu pai. O pai de Abraão foi o filho primogênito do seu pai. O avô de Abraão foi o filho primogênito do seu pai. O tataravô, e assim sucessivamente, de Sete até Abraão. Então entenda que Deus chamou Abraão e fez uma aliança. Hoje nós que conhecemos a vida do pai da fé, olhamos e pensamos que tudo aconteceu da noite para o dia. Abraão foi pai da fé de paraquedas. Para Abraão ter um grande nome hoje no Evangelho, Abraão teve que fazer grandes renúncias, porque o filho primogênito naquela época tinha um grande direito, irmão. Se você estudar a história da genealogia, você vai ver que Deus disse: olha, rompe. E Abraão não tinha ídolos no coração. Abraão não estava apegado à parentela. A Bíblia diz: como saberás, ó homem, se salvará a tua mulher, o teu pai ou tua mãe? Louvado seja Deus. Então eu vejo Abraão um homem, se eu posso assim dizer, digno das promessas de Deus, porque era um homem que não recalcitrava para atender a voz do seu mestre. Era um homem, louvado seja Deus, que não pensava duas vezes em atender aquilo que Deus lhe pedia. Ele só precisava da confirmação. Então Deus disse: esse aí é o homem ideal. Esse aí é um homem que verdadeiramente eu posso entender que dele vai sair boa coisa. Louvado seja Deus. Aí Deus chama Abraão. Deus fala: Abraão, de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Louvado seja Deus. E nós sabemos que o primeiro filho de Abraão foi? Não, Ismael. Isaac foi o segundo. Mas só que a promessa não estava só em Abraão. A Bíblia diz que Deus manda um anjo e diz: olha, Abraão, por esse tempo virei a Sara. Louvado seja Deus. A promessa estava com os dois. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus ele permite que Sara engravide de Abraão e nasce Isaac. Louvado seja Deus, em quem tudo vai começar. Louvado seja Deus. De Isaac a promessa da sequência é Jacó. Mas entenda, amados irmãos, que Deus ele tem meio de agir. Não precisa ninguém ensinar Deus a ser Deus. Não precisa ninguém ensinar Deus a agir. Apenas viva na fé e na confiança do Deus que você serve,
seja Deus, que Ele já traçou um caminho para a sua vida e um caminho para a sua família. Porque se você entende, se você acredita que sobre você tem uma promessa, descanse. A preocupação de Abraão era apenas em ser fiel a Deus. Deus disse: Abraão, anda na minha presença. E todos que estão na presença precisam entender que não está em qualquer lugar. E Abraão andava com cuidado, embora ele tinha altos e baixos. A gente vai poder dizer que ele mentiu, que ele fez isso, que fez aquilo, mas era um homem que dentro do coração havia nele um coração resoluto por ouvir e obedecer a voz de Deus. Percebeu que Deus não quer do homem muita coisa? Deus não quer que você seja graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado em nada. Deus, ele cortou do homem todas as desculpas para que o homem dissesse que não pode ser fiel, para que o homem não pudesse, para que o homem dissesse que não pode obedecer aquilo que ele quer. Ele cortou do homem porque ele conhece o que é o homem. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 2, versículo 25, que não precisou ninguém dar testemunho do homem a Jesus, porque ele conhecia a natureza humana. Estamos diante do Deus de toda a terra, irmão. Estamos diante daquele que não dorme. Estamos diante daquele que requer que os seus adoradores o adorem com verdade, o adorem com transparência, com sinceridade. Louvado seja Deus, porque Deus chamou um povo diferente. Louvado seja Deus. E eu posso entender, irmãos, embora talvez alguns não entendam, que aonde Abraão chegava, todos viam que Abraão era homem de Deus. Abraão chega no Egito, ora pelo rei do Egito. Louvado seja Deus. E aí eu vou me adiantar, porque o tempo já correu, 20 minutos eu ainda tenho. Tudo começou em Abraão, Isaac e Jacó, e a promessa estava sobre a descendência. Mas entenda que quem tem promessa de Deus, as lutas são necessárias. As aflições é que forja, é que faz você e eu parar de ser natureza ruim e não querer perder 50 reais para ninguém. As lutas, as aflições do tempo presente, que não são comparadas com a glória que há de se revelar, são necessárias. Esaú cresceu e foi ser povo. Jacó foi para o Egito ser escravo nas mãos de Faraó. Entrou voluntariamente, não entrou como escravo, mas na hora de sair, louvado seja Deus, Faraó não queria deixar, como se tivesse entrado como escravo. Então nós que temos a promessa precisamos vigiar, precisamos andar com os nossos olhos centrados no Senhor, porque tem situações, tem pecados que nós entramos voluntariamente, mas na hora de sair, Ele nos prende, que só a misericórdia do Senhor. Foi o que aconteceu com Israel, presbítero. Entrou no Egito voluntariamente, na hora de sair, aí o povo precisa orar. O povo precisa clamar, porque se Deus tem uma coisa que move o coração de Deus, é o clamor da igreja. A igreja é a luz de Deus na terra. Louvado seja Deus. É por isso que eu costumo dizer que diante do tribunal de Cristo a igreja ficará calada. Ela não precisará dizer nada. Quem vai dizer é os falsos profetas. Você sabia que diante do tribunal de Cristo quem vai dizer é os falsos profetas? A igreja não vai dizer nada, ela ficará calada, ela vai apenas ser galardoada por aquilo que o Deus que não sofre amnésia conhece sobre ela. Louvado seja Deus. E o Deus que não sofre amnésia vai dizer: venha, bendita do meu Pai, possuir por herança. A igreja não precisará dizer: Senhor, eu expulsei, eu profetizei, porque isso é dos falsos profetas. Querer reivindicar um direito que fazia proveniente de um coração interesseiro. Mas o Deus que conhece tudo, Ele vai fazer com que toda a terra esteja diante dEle. E a Bíblia diz que Ele vai colocar os bordes à esquerda e a igreja à direita. Louvado seja Deus. É por isso que temos que servir a Cristo sem preocupação, irmãos. Se eu pudesse, todo mundo que está aqui hoje saía daqui crente em Jesus. O apóstolo Paulo, quando estava preso, ele vira para o rei Agripa e diz: o rei Agripa diz: tu pouco me persuade que eu seja dessa tua fé. O apóstolo Paulo disse: quem dera, ó rei, por pouco ou por muito, não só tu, mas todos que estão nesse lugar, fosse como eu sou, exceto essas cadeias. Eu queria que todos conhecessem essa fé, irmãos,
Porque aqueles que se entregam à fé que há em Jesus Cristo, louvado seja Deus, ele não se arrepende, meu irmão. Aquele que se deixa ser um instrumento usado pelo Senhor Jesus, ele encontra um sentido de viver, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel começou a clamar, aí Deus enviou Moisés, louvado seja Deus. A Bíblia diz que tudo que Moisés passou no livro de Êxodo, mas chegou o dia de Moisés morrer. O pastor não vai estar aqui a vida toda, chega um tempo que Israel tem que aprender a viver da fé que já comeu até aqui, a fé que já foi alimentada. Você não vai ter presbítero a vida toda, você não vai ter Josué a vida toda, porque o Evangelho, ele tira de mim todas essas muletas e me faz olhar para Jesus, porque só Ele opera um milagre na minha vida, a ponto que eu entenda que o pastor é o anjo da igreja, mas que eu não dependo 100% do homem, mas de Jesus eu dependo. É por isso que ele disse: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. É essa mensagem do Evangelho que Noé pregou, a ponto que a Bíblia diz que Noé foi um pregador da justiça. O que é que eu vou pregar nessa geração, irmão Adriano, do século 21? O que é que eu vou pregar, amados irmãos? Eu não estou falando aqui, mas no geral, para uma geração que não conhece o Senhor, uma geração interesseira, que só está na presença pelo que Ele faz e não pelo que Ele é, e não entende que a maior dádiva foi efetuada na cruz. Porque Moisés testemunhou da salvação, Elias testemunhou da salvação, mas o único que veio consumar foi Jesus Cristo de Nazaré. O único que derramou o seu sangue por nós foi Jesus de Nazaré. Irmãos, eu preciso me esforçar ao máximo para sair do namoro com Jesus e entrar em uma aliança. Aleluia! Parar de ser amigo do Evangelho. Eu creio que o que você tem feito para que essa promessa que você crê se concretize, e você diga: eu aqui, Deus, me rasga em banda, me espedaça, mas não me deixa espedaçado, me reconstrói segundo a tua vontade. Seja Deus. O Evangelho é para quem não tem resistência, irmão, porque quem tem e quer, Jesus quebra as resistências. Louvado seja Deus. Aí Moisés morreu, irmão. Vai chegar um dia que aquele que você está apoiando a sua fé vai morrer, e aí vai ficar você e Deus. É o teu filho? Não, meu filho é meu coração. Não, meu marido, aquele homem ali foi um pedaço do céu para mim. Amém, irmãos. Temos que honrar os nossos cônjuges, mas a Bíblia diz que aonde está o meu coração está o meu tesouro. Esse foi todo o motivo da queda de Sansão. O coração de Sansão não estava em Deus. Embora ele conhecesse a palavra de Deus, não andava diante de Deus como Deus queria. Aí eu fico no estreito, Adriano. Eu falo: Deus, o que é que eu vou pregar hoje, Senhor? A gente que quer, irmãos, como vocês aqui, querem levar a vida a sério com Deus, que mensagem nós precisamos pregar hoje, irmão? Para que as pessoas entendam que Jesus é o centro e que Ele não pode ser confundido. Jesus precisa ser honrado como um rei, e Ele é a sua criatura. Nós cantamos: Tu és fiel a mim. Amém, é bom, foi cantado, é um hino que a gente canta com o coração puro, mas não é Deus que precisa ser fiel a mim, sou eu que preciso ser fiel a Deus. O Evangelho me dá a oportunidade de ajeitar as minhas pendências. Irmãos, eu prego assim essa palavra de Deus, assim, sem muito arrudeio, porque foi ela que me salvou e me deu sustento para dar no Evangelho até aqui. Mediante tudo que eu já passei, se eu posso dizer aqui, algumas coisas que eu já passei é a palavra. Aquele homem chega para Jesus desesperado e diz: olha, o meu criado está em casa doente, vai lá e põe as mãos sobre ele. Jesus ainda se demora um pouco. Louvado seja Deus. Mas só que aquele homem creu. A Bíblia diz que se eles não vissem sinais, eles não iriam crer, porque o povo é incrédulo. E Jesus, como veio fazer com que o povo acreditasse que ele era de fato o Cristo, Jesus disse: vai, o teu filho está curado. E só que a cura vai. Ele foi e não voltou mais. Só que a cura, ele creu de longe, mas creu. Só que a cura vai, teu filho está curado. O que é que Jesus estava querendo ensinar para aquele homem? Você reconheceu que só eu posso fazer isso? Beleza. Você é tão incrédulo que disse que eu precisava ir lá, mas eu estou te dando uma lição
que não precisa eu ir lá, porque a minha palavra é tão poderosa quanto a minha presença. Você que diz assim: se eu vivesse nos dias de Moisés, se eu vivesse nos dias de Paulo, será que nós não iríamos ser um dos que estavam dizendo: Barrabás, esse Jesus não, crucificam? Eu me coloco, eu estou dizendo nós, será que nós não seríamos um dos que iria dizer assim: esse daí eu não conheço? Nós acusamos Pedro negou para não perder a vida, e nós estamos negando para não dizer que estamos com o dinheiro do pão no bolso. Está com o dinheiro do pão aí? Ainda não. Coisas simples, coisas banais. Estamos negando por causa de uma cerveja, estamos negando por causa de um cigarro. Aí a gente fica assim: ninguém está vendo, me dá oportunidade. A salvação de cada é sua. Parece que não tem ninguém com visão aqui, porque eu cometi ontem, mas todo mundo me chama para louvar. Mas o Deus que vê tudo, irmão, o Deus que tem olhos como chama de fogo. E se depender de Deus, irmão, Deus não precisa revelar o teu pecado, nem o meu não. Deus quer ver até onde vai a sinceridade do coração do homem. Deus poderia dizer a Sansão: Sansão, acorda, tu não percebe que Dalila, tu não percebe que essa filisteia aí, Sansão está te botando para dormir? Mas ele estava porque ele queria, porque ele conhecia a palavra do Senhor. Deus enviou a mãe e o pai para dizer: não tem mulher aqui em Israel. Ele disse: eu me agrado dessa. Mas quando a gente está tão focado nos nossos objetivos, o nosso irmão Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 5, versículo 6 de 1 Timóteo, ele diz: aquele que vive para os prazeres, mesmo vivendo, está morto. Sansão foi um homem que aos poucos foi se distanciando de Deus. Sabe por quê? Porque não entendeu que Deus chamou ele não para viver mais a sua vontade, mas a vontade de Deus. Aleluia. E aí vamos ver se nessa pequena reflexão a gente ainda consegue passear por Israel. Israel estava preso, Deus envia Moisés, libertador. Moisés morre, Deus envia Josué. A Bíblia diz que o povo de Israel serviu a Deus todos os dias de Josué. Veja como aquele povo precisava de um encalço. Estou servindo a Deus, mas só se o pastor me disser: vai para a igreja. Eu estou servindo a Deus, mas o evangelista precisa me encontrar na rua e dizer: varão, nunca mais foi lá. Eu preciso de incentivos para servir a Deus. Essa geração que nós estamos vivendo é uma geração que não conheceu de fato o Deus da sarça. Elas precisam de incentivo. Vá lá, varão, Deus é contigo. Eu sei que Deus é conosco, irmão, mas para eu reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida, não precisa ninguém me falar. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque é aqui que você se confronta. É aqui que Deus fala que você está bem para continuar. É aqui que Deus fala onde você está errando. Louvado seja Deus, aonde eu estou errando e preciso ajeitar os meus ponteiros, porque o Evangelho de Cristo me deu um grande presente e eu faço dele a minha prática de vida todos os dias. O Evangelho de Cristo me deu uma régua. Não é para medir você, é para mim medir. O apóstolo Paulo disse: olha, avalie-se a si mesmo e veja se ainda está na fé. Você vê que a palavra de Deus é direcionada para você, não é para quem está do seu lado. É para mim, não é para quem está do meu lado. Se quem está do meu lado hoje, para mim, não estivesse aqui, não é que eu não tenho amor. Se não estivesse aqui, para mim não influenciaria, porque a palavra de Deus hoje é para mim. Se eu entender que ela hoje é para mim, eu saio ardendo como eunuco no deserto. Um homem que não era de Israel, o Deus de Israel não tinha uma aliança com aquele etíope, humanamente falando, mas Deus não aguenta um coração quebrantado. Seja qual for a tua dificuldade, seja qual for o pecado que te afronta, confesse. Não leve essa barra sozinho, porque o homem não é forte contra o pecado sozinho. Ele só é forte por causa daquele que venceu o pecado e está na sua vida. Eu acredito que tem homens preparados aqui, não com espada para te matar quando você confessar, mas com um pano para dizer: olha, esse pano aqui não é meu, é uma simbologia, mas é de Jesus. Porque os pecadores pecavam e iam para Jesus, dizia: Jesus, pequei. A mulher adúltera pecava e dizia: Jesus, pequei. As pessoas viam nele uma porta de misericórdia aberta. E em Jesus você ainda tem essa misericórdia. Você não precisa se acusar. Você não precisa deixar esse pecado fazer de você gato e sapato. Porque havia um homem que estava a todo custo querendo ver Jesus. Ele estava a todo custo querendo ver Jesus. Ele queria cura, mas a necessidade dele era outra. Ele queria, mas a necessidade era outra. E ele faz um telhado, um
um buraco no telhado, aqueles homens que estavam com ele, desce ele, e Jesus aplaude até, em outras palavras, a fé. É o que Jesus está fazendo, aplaudindo a tua fé por estar aqui nessa noite, porque você venceu tudo e todos os obstáculos desse dia de hoje. Quem sabe você desmarcou compromisso para estar aqui nessa noite. E quando aquele homem desce, ele queria cura. Se Jesus curou ele depois, amém, como curou. Mas a primeira coisa que Jesus disse foi: perdoado estão os teus pecados. Em Jesus eu tenho os meus pecados perdoados, porque existe mais amor nele do que pecado em mim. Embora na minha esposa, embora minha esposa em mim não tenha os pecados dela perdoados, e eu nela não tenha os meus perdoados, mas em Jesus tem mais amor do que pecado em mim, irmãos. E aqueles homens começaram a cogitar dentro de si, mas Jesus sondava tudo. Ele disse: quem é esse que até pecado perdoa? Jesus disse: o que é mais fácil dizer? Perdoado estão teus pecados, ou levanta e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, só morre com ele quem quiser. Ele disse àquele homem: levanta-te e anda. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar. O lugar de você ser perdoado é aqui na terra, porque a esperança de entrar no céu só é alcançada se eu tiver perdoado. Não esconda, não, confesse. Jesus te trouxe aqui só para dizer você nessa noite: confesse, Sansão. Porque até Sansão confessou. E não é confessar para te humilhar, não, irmãos. É confessar no coração, confessar Deus no coração e chamar as lideranças a quem de direito. Não precisa você, porque a gente tem uma mania, a gente foi ensinado assim, irmão, porque às vezes é difícil falar. A gente pensa que a unidade de confessar é só na ceia. Irmãos, me perdoe, irmão. Me perdoe, irmão. Mas entenda que o maior pão a gente come todos os dias, que é maior do que o pão feito na padaria. Jesus disse: o meu corpo é o verdadeiro pão, é a palavra, é o que me sustenta. E aí a Bíblia diz que depois que Josué morreu, antes de Josué morrer, era engraçado que tem povo que precisa de incentivo. O povo estava servindo a Deus tranquilamente. Tinha que ter uma festividade dos jovens, tinha que ter uma festividade da senhora, a camisa da EBD tem que ser rosa, tinha que ter festividades, tinha que ter amparatos para que o povo pudesse vir para a igreja naquela época. Vamos traduzir aqui, vocês estão entendendo? Para o povo continuar servindo a Deus. Josué não vai fazer o culto de não sei o que, não, Josué. Não vai fazer a festividade de não sei o que, não, Josué. Mas quando Josué morrer, todo mundo se apostatou, a Bíblia diz. Se você ler o livro de Juízes no capítulo 1, aí Deus estava dizendo: poxa, esse povo está na minha presença, com a fidelidade voltada para Josué ou voltada para mim? Porque o insubstituível é Deus, aquele que a sua glória não dará a outro, nem o seu louvor às imagens de escultura. Diz Isaías no capítulo 42, versículo 10, o homem passa. Se houvesse um homem que não passasse, poderíamos dizer: Moisés, se houvesse. Mas Deus disse: sobe nesse monte, tu vai ficar aí. O povo voltou a fazer o que era mal. Mas como Deus sabe que o povo precisa de amuleta, a Bíblia diz que se levantou alguém, um povo que não conhecia Deus. O que foi que Deus fez? Permitiu que Israel fosse subjugado pelas nações. Essa mesma nação que, quando Cã viu Noé despido, seu pai, Noé, seu pai, libera uma maldição sobre Cã e libera uma bênção sobre Sem e Jafé. E disse: maldito seja Cã, seja servo dos servos de Sem. Aí, se você estudar a história da genealogia de Israel, você vai ver que toda a descendência de Israel, de Noé, de Abraão, veio de Sem. E você vai ver que a maioria, para não me equivocar e dizer todos, a maioria, 99,9% dos inimigos de Israel vieram de Cã, que já havia sido amaldiçoado por Noé. Então Israel não era para viver o que estava vivendo, subjugado pelos filisteus, pelos amalequitas, pelos midianitas. Mas o pecado, ele traz essas consequências. A falta de querer ouvir a palavra de Deus traz essas consequências. Aí a Bíblia diz que quando Josué morre, o povo ainda conserva a fidelidade, porque Josué morreu, mas os anciãos que presenciaram as obras de Deus continuaram vivos.
E o povo consultou a Deus e disse: quem vai primeiro conquistar a terra? Porque em Josué o povo começou a conquistar a terra, mas não terminou de conquistar a terra. Aí o povo diz: Senhor, quem irá primeiro e conquistará a terra que por herança o Senhor nos deu? Deus disse: Judá. Aí a Bíblia diz que Judá conquistou a parte que lhe cabia por herança. Azé, Manassés, Benjamim, Judá, todas as tribos conquistaram, mas só que tinha um problema: o coração deles não estava em Deus. Porque a ordem de Deus era: quando entrares na terra que eu dou, não façais aliança com o povo, não deis as vossas filhas para ele, e não tomeis as filhas deles para vossos filhos. Mas o povo não ouve. O povo só ouve se vier um anjo, como se o anjo fosse maior do que Deus. Manda um anjo aqui, e a presença que está dentro de vós é menor do que o anjo? A Bíblia diz que é um anjo, né? Pronto, eu fico com aquele que se fez menor do que o anjo. É o que a Bíblia me diz em Hebreus. Ele se fez menor do que os anjos. E você que é anjo, você tem um Deus com você. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que o povo achou graça naquele povo dali, aí quis se juntar. Aí a Bíblia diz que Deus repreende o povo, porque quando Deus dá uma ordem, Ele não quer que você traga o teu dízimo todo. A ordem é ordem, cumpra apenas a ordem. Faça apenas o que Ele mandou, porque sacrifício de todo não é isso que Deus quer. Deus levantou Saul para quê? Para libertar Israel dos filisteus. Saul peca e bota a culpa em Deus. Não, Deus, é porque eu queria alcançar a tua benevolência. Quer dizer, Deus me chamou e não me deu a graça. Deus já tinha chamado ele, já tinha dado a graça. Ele não precisava de inventar mais nada. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 diz que Deus criou o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. E aí ele disse: poxa, eu queria achar o teu favor. E aí o povo continua lá. E aí o que é que acontece? Deus fala: já que vocês continuaram no meio desses povos aí mesmo vai servir de laço. Sabe por quê? Porque quando Deus manda tirar da nossa vida, nós não devemos resistir. Porque ainda que aos nossos olhos pareça bom, para Deus, Deus sabe que você precisa arrancar da tua vida. Você precisa tirar da tua vida. Porque é essa coisa que para você é simples, que lá na frente pode nos fazer apostatar do nosso Deus, pode impedir o nosso verdadeiro sacrifício. Louvado seja Deus, ao Deus de Israel. 9 horas, não entrei em Sansão e nem vou entrar em Sansão, porque tinha muita coisa para falar de Sansão. E aí Deus disse: tira. O povo não tirou. Deus disse: vai servir de laço. Vai servir de laço, porque por essas nações aí eu vou provar vocês. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus permitiu que aquele povo levasse Israel a laço. Como nós sabemos que Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: ninguém vos engane, de Deus não se zomba. Você pode zombar de mim ou do pastor, mas de Deus não. Eu posso subir aqui de qualquer jeito e zombar do Senhor, zombar do irmão Adriano, que não conhece o profundo escondido. Louvado seja Deus. Mas aquele que penetra e conhece todas as coisas, não. Louvado seja Deus. Ele não zomba. Eu não zombo. Eu não escondo nada do Senhor. Aí a Bíblia diz que não vos enganei, de Deus não se zomba, que o homem semeia, ele colhe. A Bíblia diz que como consequência Deus botou nações para subjugar Israel. E nessas nações que foram subjugar Israel, o povo começou a orar, porque nós só oramos quando nos vemos em aperto, porque quando estamos na prosperidade esquecemos de Deus. Não, Deus, já aprendi a andar. Sabe o filho quando aprende a andar? Não precisa de andadeira, não chama mais mamãe, cucu, ele mesmo vai pegar o cucu dele. E aí se acha independente, entendeu como é? Então Deus conhece o homem, Deus não dá muita corda. Já passei 2 minutos, já estou entregando, vou deixar para uma outra oportunidade de entrar em Sansão. A Bíblia diz que devido ao clamor do povo, Deus, que mesmo mediante o meu pecado, Ele olha para a aliança que Ele tem comigo. Ele olha para a aliança que Ele tem com a terra e para a aliança que Ele fez com Abraão, dizendo: em ti serão benditos todos os que creem. Eu creio, porque mesmo pecando eu não abandono esse Jesus. Mesmo no pecado que você estiver, não abandone esse Jesus. Louvado seja Deus. Toda vez que o povo orava, Deus mandava juízes. O juiz libertava Israel
Mas só que era pouco tempo. Quando o juiz morria, o povo voltava a pecar de novo. Veja que aquele povo precisava, tanto que precisava de um homem como um guia, que lá na frente eles pediram um rei. E Deus dizendo: poxa, eu tenho eu como rei. Eles estão vivendo um governo teocrático. Eles querem um governo monárquico. Querem sair do meu governo e ser governado pelo homem. Eu vou dar, mas aí vamos deixar essa parte para outro dia. A Bíblia diz que de tanto povo orar, Deus foi levantando juízes, até que chegou em Sansão, ao qual eu vou deixar para uma outra oportunidade. E o resumo de tudo que eu iria falar de Sansão e não falei é: aonde está o teu coração? Está o teu tesouro. Louvado seja Deus. Tem coisas que Deus permite na nossa vida para nos provar. Porque Deus prova para aprovar. Deus, Ele não quer nos reprovar. A intenção de alguém fazer uma prova não é ser reprovado. Se Deus soubesse que nós seríamos reprovados, se Deus soubesse, melhor dizendo, se Deus quisesse que nós fôssemos reprovados, Ele não nos provaria. Mas Ele nos prova porque Ele quer que sejamos aprovados. E Ele sabe que tem condições de nós. Porque o apóstolo Paulo disse: subjugo o meu corpo e reduzo a escravidão, para que depois de ensinar a muitos, eu mesmo não fique de fora do reino de Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade.